A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada Tornar-se um Menino. À noite, a luz do sol amarelo-alaranjada cobria a esquina do mercado da cidade com uma cor quente, como se quisesse segurar um pouco de vitalidade antes de dar lugar à noite. As risadas e piadas dos jovens reunidos em frente à loja de água ressoavam agitadamente, misturadas com o chiado das batatas fritas e o cheiro de papel de arroz grelhado perfumado. O doce aroma do caldo de cana se mistura com a fumaça do pó de açúcar, criando um cheiro típico do mercado, tanto rústico quanto reminiscente de dias idílicos. À distância, o som das facas Teresa dos vendedores ambulantes e o som das motos explodindo ressoaram juntos, pintando um quadro vívido de um país que está mudando gradualmente. Diogo, usando uma velha sacola de entrega puída no ombro, caminhou lentamente para o beco que levava à tia Pousada. Sua figura estava nua, sua camiseta prateada encharcada de suor, e seus sapatos estavam cobertos de poeira vermelha dos passeios pela cidade. Seu rosto, embora jovem, tem uma expressão melancólica, como se carregasse uma história não contada sobre os dias difíceis. Ele parou, olhou ao redor do beco. As fileiras de pousadas são baixas, as paredes de cal são irregulares, mas limpas. E há um leve cheiro de folhas secas de bambu da cerca próxima. A brisa da tarde sopra, trazendo um frescor raro no calor sufocante. Diogo estalou a língua e acenou com a cabeça, ligeiramente. Este lugar é simples, mas é tranquilo, adequado para um remetente como eu. Aproximando-se da pousada, ele olhou para a pequena loja de água no final do beco, onde o cheiro de batatas fritas ainda estimulava constantemente seu olfato. Decidido a arriscar, Diogo disse em voz baixa, apenas o suficiente para abafar o barulho. Senhora, você ainda tem um quarto de motel? Ele estava encostado no poste elétrico. Seu olhar varreu a fileira de cadeiras de plástico vermelho, onde os convidados estavam sentados, e então parou na mulher que estava agachada perto da cozinha. A senhora Graziella, a proprietária, ergueu os olhos quando ouviu o chamado. Com as mãos viradas sobre as fichas, ela olhou para Diogo, seu olhar afiado, mas um pouco curioso, como se quisesse julgar a pessoa à sua frente. Diogo era alto, de ombros largos e tinha pele escura e saudável, mas seus olhos mostravam um olhar lento, como se tivesse acabado de experimentar um desgosto ou um longo dia cansado. Seu rosto anguloso, com sobrancelhas grossas e pequenas cicatrizes nas têmporas, fez com que a senhora Graziella, inconscientemente, sentisse seu coração palpitar. Em seus primeiros anos, ela era facilmente atraída por homens assim, que eram fortes e um pouco misteriosos. Ainda não, ainda não. E qual é o seu nome? Que tipo de profissão você está procurando para uma pousada aqui? A senhora Graziella respondeu, sua voz quente, suas mãos ainda trabalhando. Ela colocou as batatas no prato, enxugou as mãos no avental azul e depois saiu e ficou em frente a Diogo, os olhos não escondendo sua excitação. Sim, meu nome é Diogo, trabalho como shipper por aqui. Eu gostaria de alugar um quarto privado, em algum lugar um pouco mais tranquilo, respondeu Diogo, coçando a cabeça, seu sorriso tímido revelando seus dentes brancos. Ele olhou para a senhora Graziella e de repente percebeu que essa mulher não era como os estalajadeiros que ele já conhecera. Ela parece ter apenas 40 anos, com uma figura redonda e cheia, pele rosa e branca e cabelos pretos com galhos altos, para revelar um pescoço esguio. A camisa de seda que usava era justa, com um leve cheiro a perfume, o que deixou Diogo momentaneamente confuso. Oh, meu Deus, carregador! Isso é bom. Há alguns caras que trabalham nessa profissão deste lado, e todos eles são pessoas trabalhadoras, riu a senhora Graziella, sua voz doce como mel. Então, de que quarto você gosta? Os quartos vazios são todos arejados e acessíveis, contanto que você permaneça limpo e obediente.
você ficará satisfeito. Ela enfatizou a palavra obediente, seus olhos brilhando com um brilho travesso. Em sua mente, os cálculos começaram a decolar. Este jovem, com uma figura forte e melancólica, é como um presente inesperado no meio de sua vida monótona. Ela estalou a língua, sentindo seu coração tremer levemente. Diogo riu, coçando a cabeça novamente. Seu constrangimento o tornava ainda mais honesto. Sim, acabei de me mudar para um novo lugar. Costumava alugar perto do mercado, mas era muito barulhento. Ouvia karaokê todas as noites até tarde da noite. Você pode me mostrar o quarto? Ele disse. Seus olhos varreram a pousada, tentando esconder sua curiosidade sobre a mulher à sua frente. Oh, meu Deus, é uma questão pequena. Venha com ela. Dona Graziella estava com sarampo. Voltou para a loja e disse à sobrinha para cuidar da mercadoria. O quarto do motel está localizado no canto da fileira, com paredes caiadas de branco e janelas de madeira abertas para pegar a brisa fresca da tarde. Do lado de fora, as fileiras de bambu verde balançavam levemente, criando um agradável farfalhar. O quarto não era grande, apenas o suficiente para uma cama de solteiro, uma pequena mesa e prateleiras, mas surpreendentemente limpo. Diogo entrou, sentiu o leve cheiro de limpador de chão e acenou com a cabeça satisfeito. O quarto é tão lindo! Quanto custa? Madame Graziella ficou encostada na porta, olhou para ele e depois riu do convidado, com a voz cheia de implicações. Bem, vamos lá. Você acabou de chegar, você pega o preço da amizade, 5.000 euros. Mas ei, se você for obediente e estiver disposto a mimá-lo, talvez possa lhe dar um desconto, mesmo de graça. Ela ergueu as sobrancelhas, seu sorriso era como um desafio. Diogo revirou os olhos, surpreso com a declaração meio brincalhona. Ele nunca havia conhecido uma senhoria que falasse com tanta ousadia, mas em vez de ficar envergonhado, riu alto, achando as palavras de Madame Graziella um tanto interessantes. Sim, que tarde você me contou? Ele perguntou, sua voz também um pouco provocadora, seus olhos brilhando de curiosidade. Madame Graziella inclinou a cabeça, os lábios vermelhos ligeiramente curvados. Então você continua sendo obediente todas as noites livres, você vai à loja dela para beber água, comer batatas e conversar por diversão. Por muito tempo, ela teve muito trabalho, ele poderia ajudar com uma mão. É simples assim, disse ela, mas seus olhos pareciam dizer algo mais profundo. Diogo riu, coçando a cabeça. Sim, então é bom demais. Eu concordo. Então, no dia seguinte, Diogo se mudou. Desde o dia em que ele apareceu, a taverna da senhora Graziella parecia estar soprando uma nova brisa. As risadas eram mais altas, os clientes entravam e saíam ocupados, em parte por causa da curiosidade sobre o novo remetente, em parte por causa da alegria da senhora Graziella. Ela mesma sentiu seu coração rejuvenescido. Cada vez que Diogo sorria, os dentes estavam brancos, e os olhos brilhavam, sentia o coração bater. Esse jovem não era apenas saudável, mas também sabia falar, às vezes fazendo-a rir até corar. À noite, o luar prateado caiu sobre a pousada, rastejando pelo dossel de bambu, lançando leves raios de luz no pequeno pátio. O som de insetos farfalhando se misturava com o som do ventilador, cantando uniformemente. No bar, Diogo sentou-se em uma cadeira de plástico, segurando um prato de batatas fritas quentes na mão, os olhos brilhando sob a lamparina dourada. Ele tinha acabado de contar uma história engraçada sobre o parto de hoje, que fez a senhora Graziella rir, os olhos de Teresa como os de uma jovem. A atmosfera entre os dois, de repente, tornou-se estranhamente íntima, como se o mundo inteiro ficasse apenas com eles e suas provocações. Diogo tomou um gole do caldo de cana, olhou para Dona Graziella e depois soltou a pergunta. Dona Graziella, Gustavo não está com ciúmes. Você é tão bonita,
Você ri com garotos como você todos os dias. Ele não tem dúvidas? Ele olhou para ela atentamente, seus olhos curiosos e um pouco provocadores, como se quisesse ver como ela reagia. A senhora Graziella riu, e uma risada nítida ecoou no espaço silencioso. Ela estendeu a mão para o leque de raios na mesa, balançando levemente, e seu cabelo preto balançava levemente. Oh, meu Deus, que ciúme é ciumento! Ele está compensando isso o dia todo com fornos de tijolos e caminhões, onde ele tem tempo para prestar atenção em mim? Ela fez uma pausa, sua voz baixa, um pouco lenta. O salário é muito alto, mas ele só vai para casa fazer algumas refeições por mês. Quando ele chegou em casa, ele só sabia comer, então colou os olhos na TV. Você sabe o que me falta? Ela hesitou, seus olhos brilhando sob a luz, como se escondesse um convite que não eram palavras. Diogo engoliu em seco involuntariamente, sentindo seu coração bater mais rápido. Ele se inclinou, fingindo brincar. Que está faltando? Ou faltam pessoas em quem confiar e compartilhar? Sua voz era meio real e meio brincalhona. Seus olhos varreram o rosto da senhora Graziella, e, de repente, ele reconheceu o charme irresistível dessa mulher. Ela não era mais jovem, mas seu rosto feliz, lábios vermelhos e figura redonda em uma camisa de seda fina a faziam exalar o charme de uma mulher que estava em seu período mais brilhante. A senhora Graziella sorriu misteriosamente. Seus lábios se curvaram levemente e seus olhos pareciam perfurar o coração de Diogo. Quem sabe? Você pergunta isso? Como posso responder? Ela inclinou a cabeça. O leque parou, revelando uma mão branca com dedos longos e finos. O ar de repente ficou sufocante, como se uma corrente elétrica invisível estivesse passando entre os dois. Diogo olhou para ela, seu coração pulou uma batida. De repente, ele percebeu que Madame Graziella não era apenas engraçada, mas também tinha um charme perigoso, como um fogo pronto para queimar qualquer um que se aproximasse. Madame Graziella olhou-o diretamente nos olhos, um sorriso gentil, mas com uma pitada de travessura. Ei, eu tenho um pequeno presente para você. Graziella, eu cozinho chá de feijão mungo. Você gostou? Ela perguntou, sua voz doce como mel derramando, sua mão tocando suavemente a borda da mesa, um pouco mais perto da mão de Diogo. Diogo riu, tentando esconder sua confusão. Oh, meu Deus! Chá de feijão mungo? Fantástico! A senhorita Graziella é a número 1. Ele respondeu, sua voz animada, mas um sentimento estranho surgiu em seu coração. Suas palavras, seus olhos, eram todos como um convite tentador. Madame Graziella sorriu levemente, seus olhos brilhando imprevisivelmente. Em seu coração, uma onda subterrânea estava subindo lentamente. Ela sabia que esse jovem havia entrado em sua vida de uma maneira especial e não tinha intenção de deixá-lo sair facilmente. Para Diogo, ele só acha que tem sorte de ter encontrado uma acomodação barata e uma anfitriã simpática. Mas, sem que ele soubesse, a partir desse momento, começou um jogo perigoso, onde ele acidentalmente foi vítima de uma mulher que estava queimando nas chamas da primavera. Diogo foi compreendendo o que a patroa queria dizer. Começou a aproximar-se, pronto a ajudar sempre que precisasse. Um final de tarde, o sol estava escondido atrás do bambu, e o sol, no final do dia, tingiu de amarelo o pequeno pátio em frente à casa de Dona Graziella. O som de crianças brincando no beco ecoou, misturado com o som da faca Teresa do carrinho de pão passando. Madame Graziella estava no canto do pátio, as mãos limpando rapidamente as xícaras que acabara de lavar, os olhos não deixando Diogo. Ele estava lutando para reorganizar os sacos de areia bagunçados no armazém, o suor escorrendo por seu rosto anguloso. A camiseta encharcada grudava nas costas largas, revelando os músculos tonificados de um jovem saudável, cuja pele estava escura por causa do sol. Madame Graziella encostou-se na estaca de madeira
Seus olhos não conseguiam esconder sua curiosidade e prazer. Diogo trabalhava para sua avó para ganhar mais dinheiro, porque sua família estava em um país pobre e sua mãe idosa não podia ajudar. A senhora Graziella era simpática, muitas vezes enviando-o para fazer pequenas coisas como limpar o quintal e carregar roupas, às vezes dando-lhe algumas dezenas de milhares, dizendo que era salário, embora ambos soubessem que não valia muito. Hoje, ele acabou de tirar um saco pesado de areia do armazém, ofegante, suando corrente de ar. Dona Graziella sorriu levemente, e uma voz soou. Diogo, quando terminar, vá lavar as mãos e jantar com você. Você cozinhou muitos pratos deliciosos hoje. Diogo ergueu os olhos, enxugou o suor e sorriu timidamente. Sim, bem, você pode simplesmente deixar a porção. Você pode voltar para a sala de jantar mais tarde, respondeu ele, suas mãos ainda trabalhando, como se quisesse manter distância. Vamos, não tenha medo. Há apenas uma tia em casa, e Gustavo foi para o canteiro de obras, e ele ainda não voltou. A voz de Dona Graziella afundou com a menção de seu marido, um pouco solitário. O senhor Gustavo, o gerente da olaria, tem um salário alto, mas só visita a casa algumas vezes por mês. Quando ele chegou, ele só comeu pelos alto-falantes, assistiu TV e depois dormiu, sem se importar com sua esposa. Diogo ouviu-a dizer isso, hesitou por um momento, mas depois acenou com a cabeça. Ele rapidamente lavou as mãos sob a torneira do quintal, enxugou o rosto com uma toalha velha e entrou em casa. Na pequena sala de estar, uma luz amarela quente brilha na bandeja de arroz rústica, mas atraente. Peixe assado, sopa azeda de peixe cabeça de cobra e um prato de hipomeia frita com alho verde. A senhora Graziella já havia se preparado. Sentou-se e esperou com um sorriso gentil. Diogo ficou confuso por um momento, mas depois sentou-se, tentando manter sua aparência natural. Coma, não seja tímido, disse a senhora Graziella suavemente, pegando o peixe assado e colocando-o em sua tigela. Estou cansado de entregar mercadorias o dia todo. Tenho que comer para ter força. Sua voz era quente, mas seus olhos pareciam dizer algo mais profundo. Sim, agradeço. Diogo abaixou a cabeça, um pouco envergonhado. Os dois comeram e conversaram profusamente. A senhora Graziella perguntou sobre sua família, sobre as entregas, a ocasional comida extra para ele, um gesto natural, mas carinhoso. Diogo respondeu educadamente, mas começou a se sentir estranho em seu coração. O cuidado da senhora Graziella estava além do de uma anfitriã comum, como se ela estivesse tentando atraí-lo para um relacionamento que ele ainda não entendia. Depois de comer, a senhora Graziella levantou-se e guardou os pratos. Diogo tentou ajudar, mas ela acenou com a mão. Deixe isso aí, você faz. Você sai de férias, foi um dia difícil. Sim, então peço permissão. Diogo abaixou a cabeça e voltou para o pequeno quarto de motel atrás. Madame Graziella observava, seus olhos sonhadores, como se estivesse imersa em pensamentos que ninguém conhecia. Desde o dia em que Gustavo ficou com frio, ela se sentiu cada vez mais solitária. Mulher como ela, os seus instintos sobem fortemente, tornando-lhe difícil resistir a um jovem saudável como o Diogo. Poucos dias depois, ela deu desculpas para pedir que ele fizesse todo tipo de recados. Consertar encanamentos, carregar Diogo, limpar o quintal. Cada vez ela ficava por perto, seus olhos observando cada movimento dele, seu olhar cheio de significado. Em um dia sufocante, Graziella usava uma camisa fina de seda pérola com o cabelo preso em um coque alto para revelar seu pescoço branco. Diogo estava agachado para consertar a torneira no quintal, suor pingando no chão. A senhora Graziella se aproximou, deliberadamente se aproximando, fazendo com que a mão dele acidentalmente tocasse seu braço macio. Diogo ficou atordoado e retirou apressadamente a mão. Oh, me desculpe! Ele estava envergonhado, seu rosto corado.
A senhora Graziella apenas sorriu levemente, seus olhos brilhando. Está tudo bem, você continua. Diogo suspirou enquanto ela não dizia mais nada, mas seu coração começou a ficar confuso. Ultimamente, a senhora Graziella se importava demais com ele, ocasionalmente dando-lhe algumas dezenas de milhares, dizendo que eram salários, mas ele sabia que tais tarefas não valiam tanto a pena. Uma noite, quando Diogo estava prestes a voltar para seu quarto, Dona Graziella chamou de volta. Diogo, venha aqui, por favor. Ele entrou no pátio e a viu sentada em uma cadeira de vime, segurando uma garrafa de óleo de vento na mão, com os olhos expectantes. Você está com o ombro dolorido? Pode me ajudar a massagear um pouco? Sua voz era suave, como se implorasse. Diogo estava confuso, mas acenou com a cabeça. Sim, ok, deixe-me ajudá-lo. Ele se sentou ao lado dela, derramou-lhe um pouco de óleo de vento em sua mão e massageou suavemente seu ombro. O perfume suave de Madame Graziella se misturou com o ar escuro, fazendo suas mãos tremerem. A senhora Graziella fechou os olhos ligeiramente e suspirou. Você está fazendo um bom trabalho. Suas mãos são muito fortes. Sua voz era profunda, quase sussurrando. Diogo tentou se concentrar, o suor escorrendo pela testa, mas essa proximidade tornou impossível para ele manter a calma. De repente, a senhora Graziella virou a cabeça e seus olhos se encontraram. Seus olhos brilhavam, como se contivessem um convite irresistível. Obrigada, suas mãos são tão fortes, disse ela, sua voz doce. Diogo retirou apressadamente a mão, levantou-se, tentando esconder o constrangimento. Madame Graziella observou, os cantos de seus lábios, sorrindo um sorriso misterioso. Ela sabia que a semente de uma emoção estranha havia sido plantada em ambos e, mais cedo ou mais tarde, germinaria. No final da tarde do dia seguinte, a luz dourada do sol brilhava na pousada simples, tingindo a estrada de terra vermelha de uma cor quente. Madame Graziella estava encostada no portão, com os olhos arregalados, acenando com o leque. Diogo estava consertando ansiosamente a moto de um inquilino, suor escorrendo por seu rosto anguloso. Ele é alto, forte e tem pele escura por causa dos longos dias dirigindo ao sol. Dona Graziella sorriu levemente e soltou a frase com indiferença. Diogo, você tem ficado mais magro ultimamente, não é? É muito difícil entregar? Diogo ergueu os olhos, enxugando o suor, e sorriu sinceramente. Sim, eu ainda sou o mesmo. Devo ter dirigido muito, então parece um pouco diferente, respondeu ele, mas seus olhos estavam um pouco cansados. A senhora Graziella se aproximou, segurando uma garrafa de água fria na mão, uma camisa de seda justa revelando o corpo rechonchudo de uma mulher na primavera. O leve cheiro de perfume, misturado com o cheiro de cabelo, fez Diogo recuar inconscientemente. Está tão quente que é difícil de entregar. Entre em casa, você faz suco de limão para beber. Sua voz era gentil, como um convite que não podia ser recusado. Diogo hesitou, mas depois acenou com a cabeça. Em seu coração, Dona Graziella era o tipo de mulher gentil que ele sempre admirou, diferente de Teresa, a garota que o amava, mas o traía porque ele era pobre. Pensando na velha história, seu coração se elevou com um solavanco fumegante. Na pequena sala de estar, o ventilador de teto girava uniformemente, trazendo um pouco de frescor. Diogo tomou um gole de suco de limão. O sabor agridoce acalmou o calor em seu corpo. Madame Graziella sentou-se em frente a ela, com os olhos fixos nele, como se quisesse ler todos os seus pensamentos. Ouvi dizer que você teve um lindo caso de amor antes, mas terminou tristemente, certo? Ela perguntou, sua voz gentil, mas cheia de pensamentos. Diogo ficou atordoado e o copo de água em sua mão tremeu levemente. Como você sabe? Ele perguntou, sua voz um pouco desconfiada.
Madame Graciela sorriu. Seus lábios se curvaram sedutoramente. Os meninos que alugam a pousada ao lado costumam provocar você. Falam bobagem. Algo assim. Você pode adivinhar imediatamente. Diogo apertou o copo de água e veias azuis surgiram nas costas da sua mão. Ela disse que me amava, mas quando viu que eu era apenas um pobre carregador, ela imediatamente mudou de ideia. Pobres homens são assim, senhorita. Sua voz era baixa, misturada com amargura. A senhora Graziella balançou a cabeça, os olhos quentes, mas afiados. As mulheres às vezes são pragmáticas, mas nem todo mundo é assim. Ela viu que os homens só precisam ser corajosos. Mais cedo ou mais tarde, eles terão tudo. O importante é se você sabe como aproveitar a oportunidade. Diogo olhou nos olhos de Graziella, sentindo-se como uma corrente elétrica passando por ela. Ele entendeu a que ela estava se referindo. Nos últimos meses, sua atenção especial, refeições, pequenos presentes e palavras ocultas o fizeram vacilar. Madame Graziella levantou-se, caminhou até ele, colocou a mão em seu ombro e fez um gesto gentil, mas pensativo. Você já pensou em encontrar uma mulher madura que possa cuidar de você e ajudá-lo a ter uma vida melhor? Seu olhar fitou, fazendo com que Diogo o parasse. Ele olhou para ela. A razão e a tentação lutavam em seu coração. Ele quer ter dinheiro. Ele quer viver plenamente. Se ele tivesse sido rico no passado, Teresa não o teria deixado. Agora, Graziella está dando a ele uma chance. Uma mulher charmosa e rica que está pronta para lhe dar tudo. Ele estava suando e sua voz estava rouca. Como você quer me ajudar? A senhora Graziella sorriu, com os olhos fascinados. Eu posso te dar um emprego melhor, ajudá-lo a ter dinheiro, ter um futuro. Contanto que você saiba como fazê-la feliz. Suas palavras foram como uma promessa tentadora, arrastando Diogo por um caminho sem saída. Diogo ficou parado, com o coração batendo forte. A razão lhe disse para parar, mas o desejo de Teresa de escapar da pobreza, o olhar desdenhoso de Teresa, a solidão dos últimos dias o tornaram irresistível. Ele pegou a mão da senhora Graziella e sussurrou. Entendo, você está certa. Não posso ser pobre para sempre. A senhora Graziella estava satisfeita, seus olhos radiantes. Ela acariciou sua mão áspera, um sorriso encantador. De agora em diante é só me ouvir. Não se preocupe com nada. Diogo assentiu, sentindo como se tivesse acabado de entrar em um atoleiro, mas não se arrependeu. Havia muitos clientes hoje, mas ele não se importou. Ele estava aqui há muito tempo. Ele se acostumou com o ritmo da loja, a proximidade de Dona Graziella. Para quem está de fora, a senhora Graziella pode parecer fria, mas para ele, ela é sempre gentil, como uma irmã, uma mãe e, às vezes, uma mulher encantadora. Toda vez que terminam o trabalho, os dois costumam se sentar para comer juntos, conversando histórias variadas, simples, mas cheias de risadas. A senhora Graziella tirou o avental, dando-lhe Moço um sorriso brilhante. Vamos, depois de limpar, faça uma pausa. Vá tomar banho. Diogo assentiu, observando a sombra de suas costas entrar na casa. De repente, ele percebeu que, embora ela tivesse mais de 50 anos, Graziella ainda mantinha seu comportamento atraente. Sua figura rechonchuda, pele rosa e branca e cabelos soltos quando ela se soltava, tudo criava um charme estranho. Ele dissipou os pensamentos descuidados, continuou a limpar e depois voltou para seu quarto. Naquela noite, enquanto Diogo mexia no telefone, apareceu uma mensagem de Dona Graziella. Diogo, venha para casa te ajudar um pouco. Você foi atingido pelo vento. Está com dor. Ele se levantou apressadamente, atravessou rapidamente o quintal e ficou um pouco preocupado. Batendo na porta, ele chamou. Senhorita Graziella, entre! Ele mudou de endereço, chamando-a de tia em vez de vovó, para ficar mais perto, como ela sugeriu uma vez.
A porta se abriu, ligeiramente, e a luz da lâmpada noturna rosa saiu, criando um espaço quente e sombrio. Na frente de Diogo, a senhora Graziella estava deitada em uma cadeira de vime, vestida com uma camisa de seda fina, o cabelo bagunçado e os belos olhos brilhando na luz. O trono estava vermelho, como se ela tivesse acabado de beber uma taça de vinho. Você está tão triste, Diogo. Me ajude, disse ela com a voz embargada, os olhos convidativos. Diogo ficou atordoado, com o coração batendo forte. Madame Graziella hoje não é mais uma amante severa, mas como uma mulher fraca, ansiando por um ombro. Ele engoliu em seco e se aproximou. O cheiro de vinho e perfume o dominava. Ela olhou para cima e puxou-o para se sentar. Você está muito cansado. Deve ter sido atingido pelo vento. Existe alguma maneira de ajudá-lo? Sua voz era suave, como se implorasse. Diogo hesitou, mas não recusou. Seus olhos estavam semicerrados, como se esperassem por algo. Bem, isso mesmo, um pouco de luz, disse ela, sua voz suave, fazendo-o tremer. Seus dedos tremiam, mas ele continuou, como se estivesse preso em uma nova terra, cheia de mistério e tentação. Suas mãos tremiam, mas não paravam, como se ele estivesse explorando uma nova terra misteriosa. A senhora Graziella de repente se virou, seus olhos se voltando. A distância era tão próxima que ele parou de respirar. Seus lábios se separaram e ela chamou suavemente. Diogo. Apenas uma ligação, o suficiente para ele perder o controle. Ele se abaixou, seus lábios se tocando. A princípio, foi um toque leve, como se para testar seu coração. Mas Dona Graziella não se esquivou, nem mesmo puxando-o para mais perto. O vapor de levedura causou o colapso de todas as barreiras. O beijo tornou-se apaixonado. Diogo não era mais o shipper tímido. Ele abraçou Dona Graziella com força, colocando-a na cadeira. Seus olhos estavam sonhadores, como se estivessem gostando. A cabeça de Diogo caiu em seu pescoço e fungou. Ao mesmo tempo, suas mãos rapidamente tiraram as alças de sua saia, revelando 2 enormes bolinhos brancos que foram moldados por suas mãos como farinha. Gradualmente, desceu para a misteriosa terra da senhora Graziella, cheia de técnicas fantasmagóricas. A senhora Graziella era como uma pessoa que estava girando em emoções que nunca haviam existido com seu antigo marido. De repente, Diogo levantou-se e puxou-a para cima e disse-lhe para amar um pouco o seu menino. Ela entendeu o que queria dizer imediatamente e começou a ser suavizada pela boca do batom. Até que Diogo não conseguia acreditar que sua amante também havia feito alguma coisa, nada menos que Teresa, sua ex-amante. Ele a separou, levantou-se, deu um beijo profundo em seus lábios e a carregou para a cama, agindo confortavelmente. Naquela noite, a pequena pousada só tinha o som de ofegantes e o som de um coração batendo. A senhora Graziella esqueceu toda a amoralidade. Esqueceu a diferença de idade e só sabia viver de acordo com os instintos que desejava. E Diogo mostrou a Dona Graziella como era habilidosa a técnica na hora de coordenar com um amante como ela. Na manhã seguinte, a luz do sol penetrou pelas folhas, entrando na pousada. A senhora Graziella abriu os olhos, com a cabeça a doer um pouco por causa do vinho, e olhou para o Diogo, que ainda dormia como um cachorrinho. Uma emoção estranha a aumentou. Ela pegou na mão dele e sussurrou: Diogo, levante-se. Ele abriu os olhos, olhou para ela, puxou-a amorosamente em seus braços e sussurrou: Você ainda está cansada? Madame Graziella não respondeu, apenas sorriu, aninhada nele. A noite passada foi um erro ou um ponto de viragem. Ela não sabia, apenas que a sua vida e a vida do Diogo não seriam as mesmas de antes. Naquela noite, depois do jantar, Gustavo se limpou e sentou-se para assistir televisão como de costume. Madame Graziella sentou-se em uma cadeira de vime, segurando uma xícara de chá na mão, os olhos distantes,
mas ocasionalmente olhava para o pátio. Ela sabia que Gustavo não dormiria em casa hoje, porque ele estava de plantão no forno de tijolos. Esse pensamento a fez sorrir. Diogo estava no quarto do motel, olhando para o telefone. Ele está acostumado a essa vida tranquila, em comparação com os dias difíceis de dirigir antes. Apareceu uma mensagem da senhora Graziella. Diogo, vá para casa. Ele olhou para a mensagem, seu coração estava nervoso e animado. Ele se levantou, ajustou a camisa e atravessou o campo. Quando a porta da casa da senhora Graziella se abriu, ele a viu sentada em uma cadeira, vestindo um roupão de seda fino, com os olhos inexplicáveis. O senhor Gustavo não vai voltar hoje à noite? Diogo perguntou, sua voz meio provocadora, meio sondadora. A senhora Graziella riu, acenando para ele se aproximar. Se você não voltar, o que você está fazendo parado aí? Diogo recuou, sentou-se e sentiu a fragrância do perfume da senhora Graziella. A mão dela descansou na mão dele. A entrega está boa hoje em dia? Ela perguntou, sua voz doce. É bom, graças à sua ajuda. Não tenho nada com que me preocupar a não ser dirigir, respondeu Diogo, seus olhos olhando para ela com interesse. A senhora Graziella sorriu. Isso é bom. Toda vez que você a faz feliz, ela fica motivada a cuidar de você. Ela se inclinou, seu hálito quente em sua mão. Você quer ser recompensado? Diogo assentiu, passou os braços em volta da cintura dela e puxou-os para mais perto. Ela não resistiu, até inclinou a cabeça. Ele ainda estava sóbrio e disse uma provocação. A patroa é assim, com medo de se perder. A senhora Graziella riu, os olhos de Teresa longos. Droga, você gosta de pais jovens para te fazer feliz. Ela o puxou para mais perto, seus olhos como um buraco faminto. Na manhã seguinte, quando Diogo acordou, a senhora Graziella sentou-se ao lado dele, acariciando-lhe os cabelos, como uma mulher que goza de felicidade. Levante-se, tome café da manhã e depois vá para a entrega. Eu tenho isso para você hoje, disse ela, com a voz suave. Diogo sentou-se, esticando os ombros. Qual é o problema, senhora? Madame Graziella tirou um maço de dinheiro do bolso e entregou a ele. Mesada. Estes dias são bons. Você está feliz, você deve ser recompensado. Diogo segurou o dinheiro, olhou para ela, meio brincando. Vovó me mimou assim. Um dia eu fui muito. A senhora Graziella ergueu as sobrancelhas, rindo. Mas contanto que você esteja feliz, não se preocupe. Diogo riu, mas em seu coração uma sensação estranha cresceu. Ele sabia que havia entrado em um atoleiro, mas não queria parar. Para Dona Graziella, Diogo é um raio de luz em sua vida monótona. Para Diogo, Graziella era sua chance de escapar da pobreza. Guarde o dinheiro, levante-se. Então eu serei o melhor possível para que você esteja sempre feliz. Madame Graziella assistiu, seu coração cheio de felicidade. Mas nenhum deles sabe aonde esse jogo perigoso os levará. Nessa idade, ela nunca pensou que se sentiria tão jovem. Diogo deu-lhe revival. Quando ela estava com ele, ela esquecia tudo, apenas uma paixão incontrolável. Gustavo ainda paga regularmente seu salário, sem dúvida. Ele não sabia que sua esposa estava vivendo uma vida diferente do jovem em seu albergue. Um dia, no início da semana, Diogo entrou no mercado da cidade de Lissa, parecendo arrogante. Ele usa uma jaqueta de marca, tênis branco puro e relógios brilhantes nos pulsos. Desde o dia em que foi amado pela senhora Graziella, sua vida mudou. Muito dinheiro, boas roupas e um novo carro Wave. Ele não é mais um pobre carregador que é desprezado por seus amigos. Passando pelo mercado, ele deliberadamente caminhou devagar para que todos os olhos prestassem atenção. Os amigos que costumavam criticá-lo agora olham para ele surpresos. Alguns são ciumentos, outros são curiosos, mas o olhar que ele mais esperava era o de Teresa, que o havia deixado porque ele não tinha futuro. Teresa estava na barraca de vegetais.
Desde que Diogo apareceu, ela não tirou os olhos dele. Anteriormente, Diogo era apenas um péssimo carregador, dirigindo uma motocicleta com roupas velhas. Teresa mostra ter um namorado mais rico. Mas agora a pessoa arrojada à sua frente era Diogo. Ela mordeu o lábio, seu coração oferecendo uma sensação indescritível. Diogo chamou enquanto passava. Faz tempo que não vejo, Teresa. Como você está agora? Ele sorriu. Teresa ficou intrigada com seu comportamento calmo. Ela costumava pensar que Diogo sempre foi pobre. Ela não esperava estar nessa forma agora. O que você está fazendo de diferente hoje em dia? Teresa perguntou, sua voz desconfiada. Diogo encolheu os ombros, relaxado. A vida muda. Aquele que sabe aproveitar a oportunidade não pisará para sempre. A resposta implícita intrigou Teresa. Ela olhou para a chave do carro CHH em sua mão. Seus olhos brilharam de arrependimento. Se ela não o tivesse deixado outro dia, ela poderia estar andando naquele carro. Depois do mercado, Teresa esperou por Diogo no estacionamento. Quando o viu caminhar até o SH preto brilhante, não pôde evitar. Diogo, quando é que mudaste a tua vida? Eu costumava dirigir um carro de café. Diogo sorriu, encostou-se ao carro e olhou para Teresa com uma pitada de significado. Os tempos mudaram, Teresa. Ninguém é pobre para sempre. Assim como eu, qualquer caminho que você escolher terá esse resultado. Teresa ficou atordoada com suas palavras. Ela sabia que desprezava Diogo, escolhendo um homem mais rico porque queria viver uma vida plena. Mas vendo Diogo transformado, ela se perguntou se poderia fazer isso de novo. Teresa perguntou timidamente. Diogo, queres tentar outra vez? Diogo aproximou-se e sussurrou-lhe ao ouvido. Achas que ainda és o rapaz que te seguia? Você não precisa de alguém que apenas olhe para o seu bolso para amar. Agora você tem sua vida. Você também. Não tente mudar nada. Depois de falar, Diogo foi embora, deixando Teresa estupefata no meio do estacionamento. Ela se arrependeu, mas estava desamparada. A oportunidade está perdida. O Diogo era outra vez. Não precisava dela, não corria atrás dela como antes. Agora é ele quem decide. Naquela noite, ele caiu em uma cadeira de vime, segurando um copo de caldo de cana na mão, com os olhos turvos para desfrutar de uma vida luxuosa com a qual nunca sonhara. Ele não é mais um humilde carregador provincial. Agora, o Diogo é um amante rodeado pela dona Graziella, mimado ao máximo. Baby, o que você acha que é tão indiferente? A voz da senhora. Graziella soou com risos enquanto ela se sentava ao lado dela, envolvendo os braços em volta dele. Diogo sorriu, virando-se para ele. Acho que isso é muito feliz. Não preciso fazer nada, e ainda tenho tudo. A senhora Graziella inclinou a cabeça, acariciou o cabelo dele e seus olhos ficaram fascinados. Contanto que você seja obediente, não precisa se preocupar com nada nesta vida. Diogo ouviu, orgulhoso. Você não precisa dirigir muito. O senhor Gustavo tem uma fortuna. A senhora Graziella o ama. O que você precisa se preocupar com o futuro? Ele começou a negligenciar seu trabalho. As entregas eram esparsas e depois abandonadas completamente. Havia dias em que a inscrição estava atrasada, mas ele não se importava. O dinheiro que a senhora Graziella cuidou, as roupas, o carro que a senhora Graziella comprou. Sua vida agora gira em torno de apreciá-la e servi-la. Uma tarde, Diogo chegou em casa, jogou a bolsa na cama, ligou o ventilador e chamou a Sra. Graziella. Poucos minutos depois, ela apareceu, com uma figura nobre, segurando uma caixa de presente. Dê essa querida, abra. Diogo riu, rasgando o papel de embrulho. Dentro está um bom relógio. Você gosta disso? A senhora Graziella se aproximou dele, tirando sua camisa. Ele olhou para o relógio cintilante, contrabandeado. Eu gosto. A amante é sempre psicológica. Dona Graziella riu, puxando-o para mais perto. Então você vai à tarde, querido. Ele sabia o que queria dizer. Colocou o relógio de lado e se aproximou dela.
Sua vida é assim agora. Não há necessidade de tentar. Não há necessidade de sonhar longe. Um dia, meu velho melhor amigo Iago marcou uma consulta no bar de água da cidade. Quando Diogo entrou, Iago ergueu a cabeça. Os olhos se estreitaram. Você é tão diferente. Roupas bonitas, relógios caros. Acho que a amante ainda está mimando você? Diogo zombou e sentou-se. Como é isso? Tem alguma coisa? Iago suspirou. Sabe, você tem negligenciado as entregas ultimamente e os clientes estão reclamando em todos os lugares. Assim, você perdeu o emprego. Diogo encolheu os ombros, acendeu um cigarro e disse com indiferença. E quanto a isso? O que mais eu preciso fazer? Iago olhou fixamente. O que você está dizendo? Você realmente vai largar seu emprego? Diogo riu. Pense nisso, Iago. O que eu tento entregar? O salário é de 3 pilhas e 3, dirigindo duro. Tenho Madame Graziella para cuidar de tudo. Você ainda está arando. Eu estou vivendo tão rico. Iago cerrou as mãos, desiludido. És estúpido, Diogo. Acha que ela está preocupada com você para sempre? Quando você está entediado, você é chutado como um brinquedo. Diogo sorriu. Eu não sou tão estúpido quanto você pensa. Madame Graziella não é apenas rica. Ela me ama. Não estou preocupado com nada. Rindo friamente, ele disse. Você está tão confiante? Eu aconselho você uma última vez. Pense novamente. Diogo não respondeu, recostando-se na cadeira, soltando fumaça, arrogante. Naquela noite, quando Diogo entrou na casa de Dona Graziella, ela estava esperando, com os olhos brilhando. Você voltou, venha aqui. Diogo sentou-se ao lado dela, abraçando-a. Por que a amante está tão bonita hoje? Dona Graziella riu. Você é sempre linda aos meus olhos. Ele a abraçou, mas lembrou-se das palavras de Iago. Você está sonhando um sonho frívolo? Mas quando Madame Graziella derramou a água, pressionada perto dele, esses pensamentos desapareceram. Ele não precisava de mais nada. Ele tinha a senhora, Graziella, dinheiro e uma vida luxuosa. Ele acreditava que não havia necessidade de trabalhar, porque a anfitriã cuidava de tudo. Até que um dia, Diogo ficou em frente ao espelho, olhando para o rosto seco. Ele nunca esteve tão magro. Os olhos estão profundamente fundos, a pele é pálida e o corpo está cheio de vitalidade. Ele deu um tapinha na bochecha para pedir um pouco de vitalidade antes de ir entregar, mas sua mente ficou em branco. Hoje, ele só foi buscar o pedido de sim. O trabalho de entrega não tem sentido. Ele estava exausto das noites em que fora espremido pela senhora Graziella. Desde os primeiros meses de sua vida, ele agora era apenas um cadáver sem vida. Todas as noites, Madame Graziella não o deixava sozinho. No início, ele pensou que estava vivendo uma vida próspera, mas depois percebeu que era apenas o brinquedo dela, não descansando. Naquela noite, assim que voltou para a pousada, viu Madame Graziella sentada em uma cadeira de vime, um roupão de seda fino e uma xícara de chá na mão. Ela acenou com a mão. Venha aqui, dar. Eu tenho comida deliciosa para você hoje. Diogo se aproximou com um sorriso. A senhora Graziella o puxou para se sentar. Você parece tão magro. Ou você me dá um dia de folga? Ela disse, mas sua mão não parou. Ele sorriu ironicamente. Se o chefe perceber que você precisa fazer uma pausa, então. Ela interrompeu, sua voz doce. Como é isso, querida? Sinto muito a sua falta. Diogo suspirou. Ele sabia que ainda não podia ficar quieto esta noite. Na manhã seguinte, ele acordou e se mexeu. A senhora Graziella deixou para trás uma pilha de dinheiro e uma tigela de mingau de frango defumado. Ele olhou para o dinheiro, olhou para o mingau e sorriu amargamente. Madame Graziella não queria que ele caísse prematuramente. Então, ela deu a ele o que ele precisava para sobreviver. Ele entrou no banheiro e derramou água na província. No espelho, seus olhos estavam cheios de sangue. Ele pensou que deveria parar, mas depois sorriu fracamente. Parar de perder todos os luxos que Madame Graziella lhe deu?
Ele não é forte o suficiente para se libertar dessa escravidão. Nos dias que se seguiram, sua condição piorou. Ele não tem mais forças para dirigir. Às vezes, subir escadas é cansativo. Os amigos o viram respirando pesadamente, provocando: "O que você está fazendo tão exausto?" "Arar o jogo a noite toda?" Diogo sorriu fracamente. "Se fosse apenas um jogo, você não seria tão patético." Naquela noite, ele foi para casa. A senhora Graziella o cumprimentou com um banquete rústico, mas nutritivo. Frango cozido, sopa de ginseng. "Você tem que comer muito, parecer mais magro. Você não quer que eu fique exausta." Madame Graziella olhou para ele afetuosamente. Diogo pegou nos pauzinhos, mas não estava mais interessado. "Eu quero fazer uma pausa." Ele hesitou. A senhora Graziella largou a xícara de chá, seus olhos estavam frios, e sorriu. "Descanse? Você quer ficar longe dela ou a outra pessoa?" "Não, estou tão cansado", disse ele honestamente. A senhora Graziella levantou-se e acariciou seu cabelo. "Ok, vou te dar um dia de folga. Mas amanhã você tem que compensar isso 2 vezes." Diogo enrijeceu. Ele sabia que não tinha o direito de decidir. Ele havia se aprofundado demais no atoleiro, e Madame Graziella não o deixava escapar. Ele fechou os olhos e soltou. Não importa quantos pratos deliciosos ele comesse, não importa quanto dinheiro lhe fosse dado, ele não conseguia preencher o vazio em seu coração. Ele só podia suportar até não poder mais. Naquela noite, a pequena pousada estava imersa em luzes amarelas crescentes. O som de insetos farfalhando misturado com o som de ventiladores de câmera estava todo no quarto da senhora Graziella. Diogo tinha acabado de tomar banho. Seu cabelo ainda estava molhado e entrou em sua casa como de costume. Ele estava acostumado a ser chamado, acostumado aos olhos brilhantes de Madame Graziella e às palavras doces misturadas com posse. Hoje, ela usa uma camisa de seda vermelho vinho, o cabelo solto até os ombros e os lábios cobertos de batom vermelho. Na mesa, uma garrafa de vinho foi aberta e 2 taças brilharam sob as luzes. "Querida, você está melhor hoje", sorriu a senhora Graziella com a voz quente. Serviu vinho e entregou um copo ao Diogo. "Beba comigo, já faz muito tempo que não nos sentamos para confiar." Diogo tomou um gole de seu copo. O gosto amargo do vinho desceu pela garganta. Ele olhou para ela, seus olhos um pouco cansados. Nos últimos dias, ele sentiu claramente que seu corpo não era mais tão vibrante quanto antes. As noites intermináveis com Madame Graziella drenaram sua vitalidade, mas ele não se atreveu a recusar. Dinheiro, roupas, uma moto nova, tudo graças a ela. Ele sorriu ironicamente. "A senhorita Graziella está de bom humor hoje, não está?" Dona Graziella sorriu, inclinou-se para mais perto dele e colocou a mão em seu ombro cheia de implicações. "O bom humor é graças a esse querido. Venha aqui perto de mim." Diogo obedeceu, deixando-a puxá-lo em seus braços. O forte cheiro de perfume dela o deixou atordoado. O ar na sala tornou-se tão sombrio quanto antes. Madame Graziella fechou os olhos, respirando pesadamente, e arrastou-o para a cadeira de vime. Diogo estava familiarizado com esses movimentos, mas hoje ele encontrou seu coração batendo mais rápido, não por causa da estimulação, mas por causa de um estranho palpite. Naquela noite, tudo continuou como de costume, mas depois de apenas alguns minutos, Madame Graziella parou de repente. Seus olhos se arregalaram. Seu olhar entrou em pânico. Ela abraçou o peito, ofegante, as mãos agarradas firmemente aos ombros de Diogo. "Diogo, você... Tenho dificuldade para respirar." Sua voz estava fraca e interrompida. Diogo entrou em pânico e sentou-se. "Senhorita Graziella, o que há de errado com você? Acalme-se, deixe-me pegar água." Ele correu para a mesa, mas Madame Graziella havia caído na cadeira, o rosto pálido e suando. Ele se ajoelhou ao lado dela, tremendo vigorosamente. "Senhorita Graziella, acorde!" Mas ela não respondeu.
Seus olhos se fecharam gradualmente e seu corpo tremeu. Diogo entrou em pânico, vasculhou o telefone no bolso da calça, as mãos tremendo tanto que ele deixou cair o telefone 2 vezes antes de discar 115. Alô, emergência? Por favor, venha para o albergue na rua Lelui, cidade. Pessoas que tiveram um derrame, apressem-se. Diogo gritou ao telefone, sua voz perdida. Ele se virou para o lado de Graziella, tentando levantá-la, mas seu corpo estava pesado e ela não respondia mais. Ele a abraçou, lágrimas escorrendo, não por causa de profundo afeto, mas por causa de medo extremo. Senhorita Graziella, não me assuste, acorde! A ambulância chegou em 15 minutos, mas para Diogo o tempo parecia passar para sempre. A multidão de vizinhos se reuniu em frente ao portão da estalagem e um sussurro soou. Qual é o problema? O que há de errado com a senhora? Graziella? Por que Diogo está em sua casa agora? Olhos curiosos e perscrutadores perfuraram Diogo como uma agulha. Ele não prestou atenção, apenas se preocupou em correr atrás da equipe de emergência quando eles colocaram a senhora Graziella no carro. Ele sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, mas sua mão estava fria e sem vida. No hospital da cidade, uma luz branca fria brilhou em Terezag. Diogo sentou-se enrolado em uma cadeira de plástico, sua camisa ainda esfarrapada e seu cabelo estava coberto de suor. Os médicos balançaram a cabeça depois de mais de 1 hora de atendimento de emergência. Um homem de blusa branca saiu e disse em voz baixa: Tentamos o nosso melhor, mas o paciente teve um derrame grave e não sobreviveu. A família deve se preparar para as consequências. Diogo ouviu e seus ouvidos começaram a zumbir, como se o mundo inteiro tivesse desmoronado. Graziella, a mulher que mudou sua vida, embora de maneira errada, agora se foi. Ele se sentou em sua cadeira, sua mente vazia. Ele não sabia se estava de luto pela perda de sua avó ou porque temia pelo futuro, mas o pior ainda está por vir. Na manhã seguinte, a notícia da morte da senhora Graziella se espalhou por todo o mercado da cidade. O pequeno albergue tornou-se o foco da discussão. Gustavo, marido de Graziella, voltou do canteiro de obras com o rosto pálido ao ouvir a notícia da morte de sua esposa. Ele se sentou em frente ao altar erguido às pressas na casa, com os olhos vermelhos. Mas quando a família de Dona Graziella, irmãos e filhos de longe, souberam do caso de Diogo e Dona Graziella, o clima ficou tenso. Rebeca, a irmã mais velha de Graziella, foi a primeira a criticar. Ela ficou no meio do pátio do albergue, apontando diretamente para Diogo, e disse em voz alta: Desgraçado, você seduz minha irmã, a faz morrer por você? Jovens sem vergonha, agarrados às saias das mulheres para comer. Diogo ficou de cabeça baixa, sem ousar olhar para cima. A multidão de vizinhos se reuniu em torno dele, e os sussurros ficaram cada vez mais altos. Esse Diogo é um tolo. Quem teria pensado que ele e Madame Graziella teriam seguido desajeitadamente pelo Sr. Gustavo? Olhe para o rosto dele, que homem que se apega ao dinheiro. Gustavo, embora com dor, não conseguiu conter sua raiva. Saiu, olhou para Diogo com olhos de ódio. Confiei em ti para ficares na estalagem e mesmo assim fizeste isto com toda a tua consciência. Você não é humano. Ele levantou a mão para golpeá-lo, mas Rebeca interveio. Bem, Sr. Gustavo, não bata nele. Cuide da senhora. Graziella primeiro. Esse cara terá retribuição. Diogo não disse nada e voltou silenciosamente para o quarto do motel. Ele se sentou na cama, olhando para o pequeno quarto que Madame Graziella o ajudara a pagar o aluguel. Um relógio caro, tênis brancos e chaves de motocicleta estão sozinhos sobre a mesa. Tudo agora se torna sem sentido. Ele pensou nos dias cercado pela senhora Graziella, nas refeições cheias de risadas e nas noites que o exauriram. Agora ela se foi, deixando-o com vazio e maldições. Nos dias que se seguiram, Diogo tornou-se o foco da dissidência da cidade. Toda vez que ele saía para o mercado,
Os olhos de todos olhavam para ele com desprezo. Alguém o chamou. Ei, onde está o cara que se agarrou à saia da senhora Graziella? Você ficou sem dinheiro agora? Ele abaixou a cabeça, caminhou rapidamente, tentando evitar palavras duras. Teresa, sua ex, também ouviu a notícia. Uma vez, ela estava na barraca de legumes, observando Diogo passar, com os olhos um pouco compassivos, mas misturados com desprezo. Sua vida, Diogo. Eu disse, se você é pobre, não sonhe alto. E agora? Tudo se foi. Diogo não respondeu, apenas caminhou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Ele teve um sonho vão, pensando que Madame Graziella lhe daria tudo. Mas agora, quando ela partiu, ele não tinha ninguém para sustentá-lo. A maior parte do dinheiro que Graziella gastou. A nova moto, ele teve que vender barato para pagar o aluguel do quarto de motel há alguns meses. Ele também levou o relógio e os sapatos para a loja de penhores, em troca de algumas centenas de milhares para viver o dia. O trabalho de entrega, que antes era seu orgulho, agora se foi. Clientes antigos não confiam mais nele, especialmente depois de rumores sobre seu caso com a senhora Graziella. Ele ligou para Iago, seu velho melhor amigo, pedindo ajuda, mas Iago apenas suspirou ao telefone. Eu avisei, Diogo, agora você cuida de si mesmo. Eu também sou difícil, não posso ajudar. Diogo desligou, sentindo-se sozinho. Ele não tinha amigos, nem parentes nessa cidade. A casa no campo é pobre. Ele não quer voltar para que sua mãe fique mais preocupada. Numa tarde chuvosa, Diogo estava sentado, encolhido num quarto de motel úmido. A chuva escorria pelo telhado de ferro corrugado, pingando no chão. Ele olhou para o troco na mesa, tudo o que restava depois de pagar a conta de luz. Sua fome o fez vasculhar o armário, procurando o último pacote de macarrão de camarão. Ele ligou o fogão e cozinhou macarrão, mas o cheiro de macarrão de camarão seco não despertou nenhum interesse. Lembrou-se das refeições cheias de iguarias que Madame Graziella havia preparado, da taça de vinho amargo naquela noite fatídica. Mas agora está tudo no passado. Diogo começou a procurar um novo emprego, mas não foi fácil. As empresas de entrega da cidade ouviram falar dele. Um chefe recusou categoricamente. Você é o cara Diogo que se agarrou a Dona Graziella, certo? Eu não contrato pessoas como você. Os negócios devem ser prestigiosos. Diogo abaixou a cabeça e saiu do escritório. A chuva caiu em seu rosto. Ele ficou embaixo da figueira de bengala, observando o fluxo de pessoas que passavam no mercado. Eles riram e conversaram, compraram e venderam e viveram a vida simples que ele já teve. Agora, ele é como um estranho, sem lugar para ficar. Para ganhar dinheiro, Diogo começou a fazer carregadores no mercado, lavando carros e até pegando garrafas. Todos os dias ganha algumas centenas de euros, o suficiente para comprar arroz e pagar o alojamento. Mas a vida em necessidade o tornava cada vez mais emaciado. Seus olhos estão profundamente fundos, suas maçãs do rosto estão levantadas e seu corpo é magro. Ele não era mais o menino nu que fizera a senhora Graziella vibrar. Agora ele é apenas um menino pobre, vivendo uma vida instável dia após dia. Uma noite, Diogo sentou-se no bar familiar, onde tinha conversado com Graziella. A loja agora mudou de dono, mas o cheiro de batatas fritas e caldo de cana ainda o lembra dos velhos tempos. Ele pediu um copo de caldo de cana, pago com uma nota de 100 euros amassada. O vendedor, uma senhora de meia-idade, olhou para ele com um olhar preocupado. Senhor Diogo, ouvi dizer que você é muito difícil. Você precisa que eu apresente alguma coisa. Diogo sorriu fracamente e balançou a cabeça. Obrigado. Posso cuidar de mim mesmo. Mas em seu coração, ele sabia que não tinha esperança. Ele tomou um gole de caldo de cana, cuja doçura o lembrou das doces palavras da senhora Graziella. Ele se perguntou: se ele a tivesse rejeitado naquela noite, sua vida teria sido diferente? Se você não fosse ganancioso por dinheiro, se não seguisse a tentação, teria caído nessa situação? Naquela noite,
Diogo estava deitado em um colchão velho, olhando para o teto irregular. O som da chuva ainda caía constantemente, como se zombasse de seu desamparo. Ele pensou em sua mãe no campo, pensando nos dias em que sonhava em ficar rico para construir uma casa para ela. Agora, ele não tem nada além de dívidas e arrependimentos. Ele cerrou as mãos e sussurrou para si mesmo. Você é estúpido, Diogo. Você trocou tudo por algo que não pertence a você. Um dia, Diogo encontra Teresa novamente no estacionamento do mercado. Ela usava um Audai, ao lado de um homem de meia idade, provavelmente seu novo marido. Teresa olhou para Diogo com os olhos um pouco surpresos. Diogo, você... O que há de errado com você? Ela perguntou, sua voz hesitante. Diogo sorriu fracamente, vestindo um saco de pano rasgado no ombro e segurando uma velha garrafa plástica de água na mão. Como você pode ver, vamos viver o dia. Ele não parecia mais tão arrogante quanto da última vez que se encontrou. Agora, ele é apenas um garoto dilapidado, sem mais nada para se gabar. Teresa suspirou. Ouvi escutar sua história com a senhora Graziella. Eu não esperava que você fizesse isso. Ela perdeu a frase, mas Diogo entendeu o que ele queria dizer. Ele encolheu os ombros. Acabou. Agora eu só quero viver uma vida decente, mas é difícil. Teresa olhou para ele, seus olhos um pouco de pena. Ela pegou a carteira e entregou-lhe uma nota de 200 euros. Pegue, compre algo para comer. Eu não posso ajudar muito. Diogo olhou para a conta, com o coração palpitando. Ele queria recusar, mas a fome e a privação tornaram isso impossível para ele. Ele pegou o dinheiro e abaixou a cabeça. Obrigado. Teresa virou-se, deixando Diogo parado em silêncio no meio do parque de estacionamento. Ele agarrou a conta com força, e uma sensação de humilhação surgiu. Ele pensou que superaria Teresa, que a faria se arrepender. Mas agora ele é apenas aquele que recebe pena da pessoa que uma vez o desprezou. Com o passar do tempo, Diogo gradualmente aceitou sua vida de necessidade. Ele encontrou um emprego contratado em uma serraria na periferia da cidade. O trabalho é árduo, o salário é baixo, mas pelo menos ele não é mais desagradável. Todas as noites ele vai ao quarto do motel, cozinha macarrão de camarão ou come pó de arroz. Depois se deita ouvindo o rádio antigo. As canções folclóricas o lembravam de sua cidade natal, de sua mãe e até mesmo dos dias em que ele ainda sonhava. Diogo não estava mais em contato com Iago ou qualquer outra pessoa na cidade. Ele viveu em silêncio, como uma sombra no fluxo de pessoas. Mas em seu coração, ele gradualmente recuperou alguma força de vontade. Ele começou a economizar, mesmo que fosse apenas alguns milhares por dia. Ele disse a si mesmo: Você não pode viver assim para sempre. Você tem que se levantar, Diogo. Uma tarde, Diogo parou em frente ao portão da velha pousada, onde vivera em um curto período de luxo. O albergue já foi repintado e o inquilino acabou de se mudar. Ele olhou para a velha figueira de bengala, onde a senhora Graziella estivera uma vez, e sorriu, triste. Ele não odiava a senhora Graziella. Ela lhe deu meses de bem-estar, mas também o empurrou para um atoleiro. Agora, ele só queria esquecer tudo, começar tudo de novo. Diogo caminhou, sua figura emaciada desaparecendo no pôr do sol. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em meses ele se sentiu aliviado. Ele foi libertado, embora o preço fosse muito alto. Mas pelo menos agora ele pode viver fiel a si mesmo. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração.
Não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.